Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, Diogo Responde, vamos aí às nossas perguntas, né? Nós fizemos uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vamos estar respondendo aqui como prometido, né? Aqui no nosso canal do YouTube. E não vai ser somente assim uma resposta à pergunta, mas vai ser realmente uma resposta prática, podemos dizer assim. Não vamos apenas falar, é assim que você faz, mas eu vou estar tentando mostrar também para vocês aí como que você pode fazer, tá ok? Então bora lá para a nossa primeira pergunta. Vamos aí à pergunta do Vinícius. Qual o melhor substrato para a caliandra? Olá Vinícius, substrato para caliandra. Então vamos lá. Uma coisa que está dando muito certo para mim, que eu tenho notado um verde mais intenso nas minhas caliandras, é a utilização da argila expandida no lugar da caqueira. Quem aí já viu os nossos vídeos, né, sobre a argila expandida, a utilização da argila expandida, o vídeo ele até bombou bastante aqui no canal, né, a substituição da caqueira. Tomara que eu me lembre, mas eu vou estar colocando na descrição desse vídeo aqui, esse vídeo para quem ainda não viu. Substrato para bonsai é dividido em duas partes, uma parte orgânica e outra parte inorgânica. E a utilização da argila expandida nesta parte inorgânica, eu notei um verde mais intenso nas minhas caliandras e uma saúde maior, ok? Então, uma receita de substrato para caliandra: 50% terra para vasos e floreiras, ok? E 50% argila expandida triturada. Pode ser utilizada a caqueira também no lugar dessa argila expandida, mas eu notei um verde mais intenso e uma coloração de folhas mais brilhantes com a utilização da argila expandida. Se alguém também já utilizou e notou isso, pode deixar aí também nos comentários. Vamos à pergunta do Victor. O que você faz quando uma raiz ganha mais calibre que as outras para não ficar desproporcional? Uma pergunta muito pertinente essa sua aí, Victor. Para responder essa sua pergunta, Victor, vamos ver aqui um exemplo disto. Estou aqui com ficus, deixa eu desenterrar aqui um pouco nebária, né? O ficus é uma planta que faz muito isso, muito mesmo. Igual nós podemos ver aqui, ó, uma raiz bem grossa, ok? E aqui outras raízes bem finas, tá vendo aqui? Isso é uma coisa que nós fazemos na copa, mas às vezes esquecemos que as raízes também, quando estamos construindo o bonsai, nós também conduzimos as raízes, nós não conduzimos somente a copa da nossa planta. Vamos aqui para um quadro, para a gente tentar entender. Vou tentar desenhar aqui para mostrar de maneira melhor para você, ok? Digamos que nós temos aqui, ó, a nossa árvore, ok? E aqui está as raízes da minha planta, ó. Uma raiz, muitas vezes, vai ficar aqui, ó, bem mais grossa que as outras, ok? E ela geralmente vai mais fundo. O que que acontece? O que que a gente pode fazer com isso? Isso vai variar também de acordo com espécie, ok? Mas para a gente poder sanar isso aqui, nos transplantes que fazemos, seja no vaso de evolução ou quando a nossa planta vai para um vaso de bonsai, que é o caso desta aqui que nós estamos vendo, que eu acredito que esse ano essa plantinha aqui irá para um vaso de treinamento menor, né? O que que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou estar cortando essa raiz e deixando as outras mais livres. Com isso eu consigo o quê? Eu consigo igualar a grossura das minhas outras raízes, porque elas vão se desenvolver mais, enquanto esta vai buscar um tempo para poder se recuperar. Uma outra coisa que pode acontecer também é a eliminação desta raiz mais grossa. E nessa cicatriz, ou num toquinho que pode ficar por aqui, ó, vai sair várias outras raizinhas que vão
compor este nebário. O ficus é uma planta que faz muito isso, esse crescimento mais grosso de raízes. E a única maneira da gente controlar isso é através de podas. O ficus também nós temos a possibilidade de fazer o seguinte, como um exemplo que nós podemos ver nessa planta aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma raiz mais fina e aqui eu tenho essa raiz cilíndrica e bem grossa, diferentemente de todas as outras raízes aqui, ó. Eu posso estar fazendo uma poda assim também, ó, pegando daqui, eliminando essa raiz aqui, ficando com o segmento da outra. Vou estar tirando a energia dessa raiz, vou estar dando uma certa conicidade para ela e distribuindo a energia de crescimento nas outras também, ok? Isso é feito através de podas e distribuição de energia na planta. Vamos à pergunta aqui do Rafael. Quais os estilos mais comuns de bonsai pré-bonsai? Os estilos mais comuns, Rafael, de bonsai, eu acredito que seria o Moyogi, né? Que nós estamos vendo aqui, ó. O Moyogi é o mais comum de todos e as pessoas desconhecem também o quanto esse estilo Moyogi pode nos ensinar e o quanto esse estilo Moyogi também nos leva para outras vertentes de estilo, para conseguirmos aí algumas questões mais dramáticas e ousarmos mais neste movimento. Por que o estilo Moyogi é o mais comum? Porque é o que nós aprendemos a ver, né? Que são é o estilo que chama mais atenção pelo seu movimento, normalmente ali em formato de S, né? Claro, buscando uma conicidade nessa curva de S, um patamar bonito para um lado, mais grosso, mais grande, um outro patamar de lado, um outro patamar de fundo. De certa maneira, esse estilo aqui, ele nos ensina a fazer o bonsai. Veja bem, ó, um patamar para um lado, um patamar para o outro, galhos de fundo, galhos de frente, galhos de fundo, novamente, formando aqui um triângulo. Não é simples? É muito simples fazer. Inclusive, ele nos ensina muito. Falando resumidamente, no Moyogi você aprende a dar curva num tronco, você aprende a deixar um galho para um lado, outro galho para o outro, conduzir esses galhos, formando aqui uma triangulação. O estilo Moyogi é o mais comum, inclusive para os pré-bonsais também. Muitos pré-bonsais vendidos, né, eles já vêm com aquela torção no tronco. Por quê? Chama a atenção. O movimento chama a atenção. Esse movimento ele pode ser um S, ele pode ser um movimento espiral também. Tudo isso vem de encontro à construção desse estilo Moyogi. Um outro estilo que é muito popular também seria o ereto informal. Temos muitos e muitos estilos. Eu até aconselho a não ficarmos presos nessa questão de estilo. Precisamos conhecer, precisamos estudar, etc. Mas não existe essa questão de pegar uma planta e falar eu vou fazer aquele estilo. A planta sempre vai nos ditar, né, o estilo que nós vamos fazer. Nós podemos até imprimir um estilo inicial, mas a planta no decorrer do caminho vai nos mostrar isso aí. O ereto informal também é muito confundido com o rock dash, como por exemplo essa planta aqui, ó. Essa planta aqui, ela está configurada aqui como um ereto informal. Vamos ver se dá pra gente ver a estrutura dela aqui, ó. Dá uma olhada. É um ereto informal. Não podemos chamar de um rock dash, porque embora ela tenha aqui a sua copa frondosa, né, redondinha, mas os galhos não saem de um mesmo ponto. Ela tem bifurcações distintas em seu interior ali para poder formar aquela copa redonda que nós estamos vendo. Então, os dois estilos mais populares que a gente mais encontra por aí seria o Moyogi e o ereto informal, os dois estilos mais populares na arte do bonsai. O Eduardo quer saber como controlar galhos que crescem muito na primavera buganvília. Esse controle de crescimento, Eduardo, nas plantas, ele se dá
através de podas. Não existe outra maneira da gente estar controlando este crescimento. Eu até convido você, depois que terminar esse vídeo, né, dar uma pesquisada aí na busca do YouTube. E eu dou um conselho, galera. Quer saber sobre um tema específico? Coloca na busca do YouTube aí, tipo controle de energia nos galhos, Bonsai Sul de Minas, transplante, Bonsai Sul de Minas. Utiliza Bonsai Sul de Minas nas suas buscas do YouTube, que o nosso canal tem mais de 600 vídeos para poder ajudar você no seu cultivo, ok? E voltando para a questão do Eduardo, né, esse controle de energia de crescimento é muito importante, sobretudo em plantas como a buganvília, que tem essa característica de crescimento também. Cada planta tem uma característica distinta de crescimento e algumas vão precisar esse policiamento maior nessa energia de crescimento, para que não fique às vezes só um galho crescendo ali comprido. Nós precisamos podar esse galho para dar lugar a outros galhos também crescendo. Vou estar tentando explicar no quadro aqui para você. Uma explicação de resumo rápido, né? Porque não dá para a gente estender muito assim essas questões. Então vamos lá. Tem aqui uma planta que tem alguns galhos crescendo. Eu sempre preciso o quê? Principalmente se a minha planta está em formação. Os meus galhos de baixo, eles precisam ser maiores que os meus galhos de cima. Neste caso aqui, ó, tá beleza. Este galho aqui precisa se engrossar e crescer mesmo. Agora esses de cima aqui, eu preciso ver o que eu preciso fazer. Eu elimino ele, ok? Que aí eu vou dar lugar a esses outros galhos, nesse caso aqui, para crescer. E feito essa poda também, eu já vou estar estimulando esses outros, ó, de baixo aqui. Ou então apenas podas, deixando aqui toquinhos em cima, porque eu fazendo a poda desses galhos e deixando os outros sem podar, os meus outros galhos automaticamente vão querer crescer também, porque a minha planta não quer morrer. Vai haver essa distribuição de energia, não apenas assim porque a planta quer, mas é uma coisa química da planta, porque os meus galhos que estão crescendo muito, né, eles têm uma quantidade maior em seus ramos, principalmente nas pontas, de hormônios de crescimento da planta. E esses hormônios são como balõezinhos que vão subindo e sempre ficam na parte maior da planta. Então, se eu corto, né, essa parte da minha planta que está com esses hormônios, vai estar sendo estimulado, né, esses hormônios virem novamente e pararem nas pontas dos galhos que precisam de crescimento e vão estar aí com os seus pontos mais altos. Explicando aí de maneira resumida para você. Vamos aqui agora a pergunta do Altico. Como estimular novas ramificações no tronco onde não tem galhos? Essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? E muitas pessoas também acham que os bonsaístas têm algum tipo de mágica, né? Eu peço desculpas pelo som que possa estar saindo no vídeo aí, porque ligaram o som do lado aqui, beleza? Então vamos lá. Muitas pessoas acham que o bonsaísta às vezes tem algum tipo de mágica para poder sair um galho onde não existe. Existem técnicas que fazemos que é o seguinte, né? Essas técnicas, elas podem estimular o crescimento desses galhos em certos locais. Como, por exemplo, eu quero mostrar para você aqui o Dumossum, né? O Dumossum é uma planta que cabe essa técnica. A Caliandra espinosa também é uma planta que cabe essa técnica que eu vou mostrar para você aqui. Por exemplo, o Dumossum, que é uma planta de casca corticosa, talvez essa técnica dê certo em todas as plantas de origem corticosa. Se eu pego a minha tesoura e faço um buraco aqui, ou seja, eu faço um quadradinho, ou até com um formão mesmo, faço um buraquinho aqui, eu vou estar estimulando a minha planta aqui a estar crescendo, ok? Neste local aqui que eu fiz este buraquinho. Isso acontece muito em plantas de origem corticosa. Agora, se a minha planta não tem essa questão da origem corticosa, deixa eu achar uma planta aqui. Digamos que eu esteja aqui com essa muda, né? E queira aqui o quê? Aqui, ó, tudo sem broto aqui, ó. Digamos que eu queira que apareça um broto aqui.
A única maneira de estar estimulando sair brotos em locais onde não tem, neste caso aqui, seria eu estar fazendo uma poda aqui, ó. Faço uma poda aqui, ou faço uma poda aqui, eu tiro a energia da minha planta tudo acima aqui, ó, na esperança de estar estimulando outras brotações embaixo. Mas o que eu faço geralmente é vir aqui, ó, e cortar mais embaixo para estar podendo gerar aí essas brotações que eu preciso. E um outro fator também é que nós podemos estimular essas brotações, como por exemplo, eu tenho uma muda comprida, né? Pego aqui uma muda comprida, ó, não tenho nenhum tipo de brotação nessa muda. Se eu pego e passo um arame na minha planta e coloco ela aqui, ok? Eu vou estar gerando um galho aqui e estimulando a minha planta a estar brotando aqui, ó, neste local para cima, e já vou ter aqui um galho nesse sentido. Tem um ótimo vídeo no canal com o título Criando Galho Onde Não Existe, se não me engano. Vamos aqui agora à pergunta do Lucas, né? O que faz o Nebari crescer? É a poda de raízes? Como fazer o crescimento desse Nebari? Pergunta muito boa também do Lucas. Aqui nós estamos com uma muda, né? Com várias mudas na realidade, de ficus, que é uma ótima planta para estudo de Nebari. E eu gostaria desde já, antes da gente responder essa pergunta, a você deixar seu joinha no vídeo, ok? Deixa aí o seu joinha no vídeo, se inscreva também no nosso canal aí se você não é inscrito, beleza pura? Então vamos lá, vou escolher uma muda aleatória aqui, beleza. Peguei aqui uma muda, ó. Vamos tirar completamente a terra. Dá uma olhada nessa muda aqui, ó. Ela tem raízes em cima, ok? E tem raízes embaixo também. O meu Nebari, ele vai se formar, e isso é uma coisa que é no decorrer do cultivo, a cada transplante, a cada vaso de evolução que passamos a nossa planta, ó, eu vou tirar essas raízes de cima. Por quê? Eu não quero raízes aéreas na minha planta. O que eu estou almejando na minha planta aqui, ó, é isso aqui, ó. Uma base, estão vendo aqui a base, ó, com raízes radiais. E vocês estão vendo essa raiz aqui que está bem mais grossa que as outras? Aqui eu já posso fazer esse procedimento, ó. Essa poda que eu faço nessa raiz aqui, eu já vou estar tirando a força dela e vou estar o quê? Estimulando a força das outras raízes para que o meu Nebari possa ir crescendo e engrossando de maneira mais igual, ok? Agora eu vou estar pegando aqui um vaso qualquer aqui, beleza? E vou estar pegando a minha plantinha e passando ela para esse vaso aqui, no qual ela vai se restabelecer, vai crescer e depois vai passar para um outro vaso maior, utilizando a nossa técnica aí do vaso de evolução. E a cada transplante desse, por exemplo, ela vai estar nesse vaso, vai passar para um outro maior. A cada transplante desse é feito a análise das raízes e feito podas propícias para a gente ir gerando isso aqui, ó, Nebari radial, que é a nossa base. E esse Nebari aqui, a cada tempo que passa, ele vai estar aí se maturando cada vez mais, ok? E finalizamos aí mais esse Diogo Responde. Espero que possa ter ajudado vocês que fizeram as perguntas, né? E espero também que possa ter ajudado outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, de se inscrever no canal aí se você não é inscrito, compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, nos seus grupos que gostam de plantas, que gostam de bonsai também. E me siga lá no Instagram, porque em breve vai estar sendo colocada lá uma nova caixinha para coletar novas perguntas aí para o Diogo Responde. Beleza pura? Um abraço fraterno, até o nosso próximo vídeo.